Olá, meus amados irmãos, espectadores do nosso canal. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Kleber Santos e estarei conduzindo a partir de agora o segundo vídeo do nosso estudo, uma história do Éden. O tema de hoje é a destituição. Amém? Antes de iniciar o nosso estudo, quero pedir a todos que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho. E ainda se este vídeo falar ao seu coração, não deixe também de compartilhar. Amém, irmãos? Compartilhe aí com seus familiares e amigos. Vamos então sem demora, amém? Nosso estudo de hoje inicia no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 33. A palavra diz para nós: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, para nós entendermos essa situação, eu fui aqui só para explicitar, fui buscar aqui o significado, a etimologia da palavra pecado. Pecado, no hebraico, é a violação de um mandamento divino. Né? Então, a Bíblia está dizendo que todos pecaram. Todos. E aí tem aqui Romanos, continuando em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, a palavra ela também assegura: não há um justo, nenhum sequer. Então guardemos essa sentença, essa afirmação da Bíblia: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Amém? De certa forma, o pecado de Adão atingiu a toda a humanidade, irmãos. E isso é um tanto complexo, que aí muita gente às vezes se pergunta: mas por que eu tenho que levar a culpa pelo pecado de Adão? Entender isso é um tanto complexo. Mas nós temos aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, um versículo que pode ser um caminho para a gente entender essa condição. Então, no livro de Êxodo 25, a palavra diz, Deus está dizendo, não te encurvarás a elas, nem a servirás. E aí é que mais importante: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém? Então essa passagem pode ser um caminho para a gente poder entender, por que o pecado de Adão acaba refletindo na gente. Mas durante todo esse estudo veremos outras situações aí que a Bíblia relata, que vai nos ajudar a entender essa situação. Amém, irmãos? O fato é que nós recebemos o fruto da iniquidade, do pecado de Adão, certo? Automaticamente recaiu sobre nós, o peso das maldições contraídas no Éden, certo? Adão e Eva pecaram ao desobedecerem um mandamento de Deus. Como vimos, o pecado é a contradição de um mandamento divino, E Adão e Eva, automaticamente ali, quando comeram a fruta, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, quando a palavra diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então, ali, irmãos, Deus põe à prova, Deus põe à prova a fidelidade do homem. Amém? Muitas pessoas se perguntam, qual seria a fruta? Mas eu quero dizer para você, irmãos, que ali, o importante não era a fruta, mas sim a finalidade.
mas sim a finalidade do propósito de Deus, que era colocar ali à prova a fidelidade do homem. E a intenção era de o homem ser aprovado, né? Foi o que não aconteceu. Então, o certo é que, por natureza, né, nós já nascemos pecadores, por contrair as maldições do Éden, né, do fracasso de Adão. Amém? Então, Deus ele coloca ali para o homem, né, ele coloca e ele diz: olha, tu pode comer de toda fruta, né, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. O que tinha de tão importante nessa fruta? Nada, irmãos. A única coisa que tinha de importante era a fidelidade do homem, que ele tinha que provar, né, seu amor e fidelidade para com o Pai. Amém? Então, eu quero dizer para você o seguinte: olha, sempre, né, em nossa vida, sempre vai existir uma escolha. Amém? Sempre haverá uma saída, uma opção diferente. Eva comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, mas ela poderia ter optado por comer de diversas outras infinidades, né, de frutos que tinham lá saborosos, né, mas o fruto proibido era apenas um entre a infinidade de outros que ela poderia, né, se saborear, mas ela preferiu, né, desobedecer a Deus. Nós vamos ver algumas implicações, né, mais à frente. Nós vamos ver algumas implicações, amém? A primeira implicação disso tudo, né, é que através desse ato, né, originou-se, né, o mal e o pecado da humanidade. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente, né, ali usada por Satanás, eu acredito que isso ninguém mais tem dúvidas. Nosso estudo não se restringe, né, a esses detalhamentos, mas sim ao que Deus tem para falar para nós. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário, que depois a gente vai conversar e buscar de Deus, né, ali uma palavra. Mas enfim, a serpente ali utilizada por Satanás, né, ela vem e diz para a mulher, diz para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E ali a serpente fala para a mulher e coloca ali a prova, né? Coloca ali a prova, a palavra de Deus, e coloca ali a mulher contra Deus e vice-versa. Amém? E aí, irmãos, como o tema é a origem do mal, eu fui buscar, né, me aprofundar ali para entender a palavra mal. De onde surgiu, né? Qual que é a etimologia da palavra mal? A palavra mal, ela é originada do latim, né? E ela representa aquilo que se opõe à virtude, à ética moral. Então, nesse sentido, né, nós pegamos o teocentrismo, né, irmãos? Que é Deus como centro de tudo, do universo, né? Então, mal, né, é o que se opõe à virtude, à ética moral, mas em relação a quê? A Deus, né? A virtude, né, e o moral provém de Deus. Então, o mal é aquilo que se opõe a Deus, tá certo? Podemos concluir assim. E a origem do mal se deu, irmãos, pelo próprio Satanás, né? A própria serpente, né? Existem diversos outros estudos inconclusivos sobre a origem do mal, mas eu preferi ficar com essa, né? Que o mal era o próprio Satanás. Para a humanidade, né, o mal era o próprio Satanás, que é aquilo que se opõe a Deus. Ele se opõe a Deus, né? E agora a Eva e o Adão passou também a se opor a Deus, quando
colocou, né, à prova ali o mandamento do Criador. Amém? Então, para a humanidade, essa origem se deu no Éden, a origem do mal se deu no Éden, né? Quando ela ali desobedeceu a Deus, né? E foi essa origem do mal foi o conhecimento do próprio inimigo de Deus, né? O Satanás. Amém? O homem não tinha esse conhecimento porque sua essência era boa, santa, como a de Deus. Né? Adão e Eva pecaram porque deram ouvidos a vozes estranhas. Né? Cuidado. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos. Devemos ter muito cuidado. A voz de Deus dizia: olha, você não vai comer, você não pode comer, porque se você comer, né, você vai morrer. E aí a serpente chegou e disse: olha, foi assim que Deus disse? E aí começou, né, a conversar com Eva, e Eva deu ouvidos, né? Ela deu ouvidos ali a vozes estranhas. E aí, por conta disso, né, caíram Adão e Eva juntos, numa cajadada só. Amém? Então, assim, até os dias de hoje, existem vozes estranhas. Né? Uma infinidade de vozes que o próprio Satanás, né, propaga para fazer você acreditar que você não precisa de Deus, né? Ou outros fazer acreditar que você não precisa ser aceito por Deus, né? Nós temos aí as teorias da origem do homem, né, como o Big Bang, coisa que te faz acreditar que Deus não existe. Mas eu deixo uma pergunta, né, irmãos? Como que a teoria do Big Bang pode explicar a complexidade do processo gestacional? Né? Quem vai explicar por que só a mulher dá à luz e o homem não? Né? Essas coisas estão aí no livro de Gênesis. Né? E a teoria do evolucionismo? Da onde surgiu o foco de vida para poder, né, evoluir? Amém? Então, assim, são coisas, né, que Satanás cria até hoje. São ali fortalezas mentais que Satanás cria para te fazer, né, se afastar de Deus, ou te fazer te dar a falsa percepção de que você não precisa de Deus, que você está bom, né, como você está, sua vida está boa como está, e que você não precisa de Deus coisa nenhuma. E nós devemos ter cuidado, né, irmãos, com as vozes estranhas, né? A Bíblia Sagrada é a única fonte divina que te conecta ao Criador. Amém? Então, se você não tem dúvida que Deus é o Criador de todo o universo, a única fonte divina que vai te conectar a Ele é a Bíblia, né, a palavra. Então, irmãos, se você não lê ainda a palavra, você espectador, comece a partir de hoje, porque é através da palavra que Deus vai interagir com você. Amém? E essa palavra apesar de muita perseguição na Idade Média, né, no intuito de abolir as escrituras sagradas, não prevaleceram, porque ninguém resiste ao grande eu sou, né, ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então a Bíblia ela nunca foi abolida e nunca vai ser, nunca será. A Bíblia ela nunca vai ser vituperada, porque ninguém pode ir contra o Deus Todo-Poderoso, né? Amém? Então, o segundo ponto muito importante, né, a segunda implicação ali do Éden, a morte imediata, né? Na verdade, o homem ia morrer, né? Ainda que ele não morreu, né, ali no seu físico, houve a morte espiritual. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7,
A palavra de Deus diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, irmãos, como que se dá isso aqui? O homem, Adão e Eva, né, eles perceberam que estavam nus. Mas como que se deu isso, né? Primeiro de tudo, irmãos, a nudez, ela simbolizava também o desprovimento das qualidades morais e espirituais pressupostas por Deus. Então, a partir do momento que o homem peca contra Deus, né, a malícia ela entra no coração do homem e toma de conta do coração do homem. E Satanás ele ganha força e um espaço ali no coração humano, certo? E automaticamente, né, o homem sente, né, automaticamente ele sente a perda da sua identidade natural, provinda de Deus. E agora ele já não tem mais certeza do que é ou da sua posição. E o homem foge, né? O homem foge. Nós vamos ver mais adiante, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que o homem, Adão e Eva, eles fogem da presença de Deus, né, irmãos? Então, agora Satanás, né, se achando com propriedade, começa a manipular o homem. E o próprio Satanás chega ali e diz: olha, vocês estão nus. Como que eu estou dizendo isso? Aí você pode... Mas como tu sabe que foi Satanás que falou? Irmãos, a palavra de Deus, ela diz, né, no versículo 11 do capítulo 3, né, ela diz que Deus quando chegou, né, Deus perguntou, versículo 11, ele perguntou: quem te mostrou, né, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesse? Então Deus ele pergunta: quem te mostrou? Deus já sabia, irmãos, que tinha sido, né, Satanás. E Deus ali ele pergunta, mas é aquela pergunta que ele já sabe a resposta. Ele fala: mas como tu sabe que tu tá nu? Quem te mostrou? Né? E mais adiante nós vamos ver, irmãos, que o próprio Satanás agora começa, né, a vituperar, né? Ele começa a vituperar ali a honra do homem, né? E aí Adão e Eva perderam a santidade divina. Amém? Adão e Eva perderam a santidade divina. E nós vamos ver aqui no próximo ponto, né, um ensinamento importante. Próximo ponto: surge ali o acusador da humanidade, né? Gênesis 3:8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. E qual o ensinamento, irmãos, que a gente tira daqui? Apocalipse 12:10, né? A palavra ela diz que ela classifica, a Apocalipse 12:10 classifica Satanás como acusador, né? A palavra classifica Satanás como acusador. A palavra diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. E diz: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui que Satanás, ele não apenas conduz o homem ao erro, mas ele também ele o degrada, né? Ele o degrada e o faz acreditar que ele está condenado, assim como ele, Satanás, né? Então, Adão, né, passa a ser conduzido, né, ou afrontado pelas acusações de Satanás, né, que agora passa a acusá-lo, né,
frente ao seu ato de fidelidade a Deus. Amém, amados? Isso perdura até os dias de hoje, irmãos. Satanás afronta e acusa o homem direta e indiretamente, até os dias de hoje. E por isso, a palavra da sabedoria, de Deus alerta tanto. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra diz: filho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque, irmãos, Satanás, ele trabalha ali no coração, ele trabalha fortemente ali no coração do homem. Trabalha fortemente, ele faz, ele faz acusação, ali diretamente no coração do homem. Ele te acusa ali, você se sente, Adão e Eva se sentiram ali mal, sabe? Se sentiram a pior coisa ali naquele momento, porque Satanás, não porque Deus fizera, mas o próprio Satanás passou a acusá-lo, passou a manipulá-los. E se essa acusação falhar? Se essa acusação falhar, falando de hoje em dia, se Satanás não conseguir te acusar ali no seu coração, no seu íntimo, você que entende a sua posição, que recobrou a sua posição diante de Deus, por intermédio de Cristo, se Satanás não conseguir, ele vai tentar indiretamente. Como? Ele vai usar alguém muito próximo teu para tentar te fazer procrastinar em relação a Deus. Amém? Te fazer parar. Ele quer te fazer parar, meu irmão. Você começa a caminhada cristã, tá indo bem, de repente, por um descuido, ele entra e usa até um irmão da fé, para te atingir, para te acusar, para você achar que você não merece Deus, que você não é digno. Ele começa ali a degradar a imagem do homem diante de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, irmão, em Cristo Jesus há redenção para você. Amém? Lembre-se, sempre terá uma saída. Não deixe Satanás te fazer perder a tua salvação em Cristo. Volte para Cristo agora mesmo. A palavra de Deus, ela diz em 1 João 3,21: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Eu tenho já algum tempo de experiência na fé e eu sei muito bem o que é isso. Às vezes você falha porque todos somos, como a palavra já disse, todos somos falhos, pecadores, todos somos, ninguém, não há um justo. Todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. E aí por conta de um descuido, de uma falha, Satanás ele começa a lhe acusar. E aquilo ali faz você mesmo fugir de Deus, como Adão e Eva. Eles próprios se esconderam, eles mesmos fugiram. Então aquela falha sua, ela vira um alimento para Satanás. E ele passa a lhe acusar, ele usa pessoas. Eu tenho amigos que falam para mim: olha, tu já foi errado, agora tu quer ser santo, e tal. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não dê ouvidos a vozes estranhas. Há salvação para você em Cristo Jesus. Amém? Então, tome uma atitude agora mesmo, hoje mesmo, tome uma atitude de buscar o Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, não deixe que o inimigo lhe vença com acusações, porque Cristo é o nosso Redentor. Amém? Quarto ponto: Adão é destituído do Éden e contrai maldições para toda a humanidade. O pecado afasta o homem de Deus, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam.
Então, irmãos, em consequência do pecado, né, de Adão, né, a partir de agora ele não pode mais permanecer no Éden, né? A palavra de Deus diz em Gênesis 3, 22 ao 24: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, né, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, como consequência, né, ali Adão é afastado de vez da presença de Deus, não somente no espírito, mas agora ele também é afastado da presença de Deus, amém? E agora o homem, né, está lançado à sua própria sorte, né, sujeito às astutas ciladas de Satanás, amém? No quinto ponto, mais importante do nosso estudo, irmãos, né, Deus prediz o Redentor, né, do homem. Então Deus o Pai previa a decadência do homem, né? Em Deuteronômio 32, 20, né, a palavra diz: e disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o fim, seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Amém? Então Deus, ele sabia que esse negócio não ia dar certo. Ali o homem e ali Satanás ali acusando dia e noite, né? Ele sabia que o homem, né, ia cair em decadência. E por esse motivo, ali mesmo, né, prontamente, o homem, no momento que o homem pecou, Deus, com sua infinita grandeza e sabedoria, ele articulou ali, ele planejou e ele já profetizou a redenção, né, para essa situação, a saída, né, dessa situação degradante para o homem, né? E a palavra diz em Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti, né, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás ao calcanhar. Então Deus ele trabalha muito o simbolismo, irmãos. E aqui Deus ele fala da serpente, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, né? E entre a semente é a semente da serpente, né? E a sua semente, né? A semente da serpente e a semente da mulher. Ele estava falando aqui, ele estava simbolizando, né, a concepção de Cristo, né, através da Virgem, né, Virgem Maria, né? E ele colocou aqui: esta, né, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse versículo, irmão, nada mais é do que a profecia da vinda do Messias, né? É a profecia da vinda de Cristo, o nosso Redentor, né? E aqui é o sacrifício da cruz já profetizado. Deus já profetizou lá no Éden, né? E Satanás feriu, né, o calcanhar de Cristo, né, através da cruz, do Calvário. Só que Cristo ele foi e feriu a cabeça de Satanás e derrotou, né, para a glória de Deus, Satanás, e conquistou, né, toda a autoridade sobre a vida e a morte, né, e foi dada a Cristo toda a autoridade. Mas isso, irmãos, isso é o conteúdo do nosso próximo vídeo, né, que você vai acompanhar, você vai se inscrever, ativar o sininho, que é para ser avisado lá quando, né, for ser notificado quando for disponibilizado, né, o nosso próximo e último vídeo, né. Por hoje, eu agradeço aos irmãos, né, agradeço, né, a todos que ouviram até aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, né.
Quero deixar aqui o convite, né? Convite a todos, que eu sou aqui da cidade de Fortaleza do Nogueiras, né? Estou hoje aqui na cidade de Fortaleza do Nogueiras, moro hoje aqui, e aos irmãos que moram, né, por aqui, por essas regiões, nessa cidade, né? Não, eu quero fazer o convite a participar com a gente ali dos cultos de adoração a Deus, né? Ali na Igreja Assembleia de Deus, né? Ministério Madureira, Templo Central, né? Estarei esperando por vocês. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar todos e a sua família em nome de Jesus. Amém.